E se aquilo que você chama de realidade fosse apenas um reflexo mal calibrado do seu próprio desalinhamento interno? E se cada escolha, cada pensamento, cada respiração estivesse, sem que você percebesse, interferindo no tecido invisível que sustenta o mundo? Não se trata de filosofia barata, nem de um devaneio esotérico. É a revelação de um princípio oculto, guardado por milênios e agora sussurrado como enigma, a coerência quântica. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem moldar o destino com a força do olhar, enquanto outras, presas na desordem, apenas sobrevivem aos ventos do acaso? Há algo que Thoth sempre advertiu. O caos externo é apenas o eco de um desalinhamento interno. Mas o que acontece quando tudo se organiza, quando o invisível entra em sincronia com a sua vibração mais profunda? A resposta não pode ser entregue agora, porque você precisa senti-la emergindo dentro de si. Imagine sua vida como um labirinto de espelhos. Cada gesto projeta reflexos que retornam, mas nem sempre de forma nítida. Às vezes, você olha e não se reconhece. Outras vezes percebe que aquilo que enfrenta fora nunca nasceu fora, mas dentro. O segredo da coerência é como a chave que reposiciona todos os reflexos, transformando confusão em clareza. Mas como essa chave é girada? E o que acontece quando o espelho responde instantaneamente ao menor alinhamento? Thoth ensinou que o universo é uma sinfonia e cada ser humano carrega uma nota essencial. Quando essa nota é tocada fora do tempo, a música se fragmenta. Quando ressoa em perfeita harmonia, o cosmos inteiro se reorganiza em torno de você. O que não te contaram é que esse ajuste pode acontecer num instante, num piscar de olhos, no exato momento em que a consciência se curva ao ritmo oculto do todo. O que faria você se percebesse que a realidade não é sólida, mas plástica, maleável, e que o molde já está em suas mãos? Mas cuidado, a revelação que vem não é para os distraídos. Ela exige coragem para atravessar o véu, suportar o desconforto da dúvida e abrir-se ao mistério. Porque uma vez que você compreende como a coerência remodela a realidade, não há mais volta. Você jamais verá o mundo da mesma forma. E neste vídeo, você está prestes a tocar o segredo que tantos tentaram ocultar. Um segredo que pode transformar não apenas a sua visão, mas o próprio chão sob seus pés. Quer descobrir? Então, não desvie o olhar, porque cada segundo, daqui em diante, é parte do código. Você já percebeu como às vezes a vida parece repetir os mesmos cenários, como se estivesse preso em um ciclo invisível? Não importa o quanto você lute, algo retorna, insistente, como um eco que não se cala. Talvez você tenha chamado isso de azar, destino ou karma. Mas e se não for nada disso? E se for apenas o reflexo de uma desordem interna, de um alinhamento perdido que insiste em se projetar na tela da sua realidade? Há dores que você nunca explicou, memórias que não sabe por que pesam tanto. Elas não surgem por acaso, nem permanecem por capricho. Elas estão aí porque são pontos de desconexão, lugares onde a sua nota essencial desafinou e deixou marcas no tecido da existência. E é justamente aí, nesse espaço de ferida e silêncio, que a coerência quântica se revela como a força capaz de reposicionar tudo. Mas como aceitar que a realidade não é sólida, que cada obstáculo é apenas o reflexo de uma vibração desalinhada? A mente resiste, o ego se desespera, porque admitir isso significa perder o controle ilusório que você acreditava ter. É como caminhar sobre um chão que de repente se desfaz em névoa, e mesmo assim você precisa dar o próximo passo. O universo não fala com palavras, mas com ressonâncias, e cada vez que você sente que está fora do lugar, é porque de fato está. Essa sensação incômoda de não se encaixar não é um erro, é o chamado para retornar ao ponto de origem, ao centro silencioso onde tudo vibra em harmonia. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem ter um magnetismo natural, enquanto outras lutam em vão por reconhecimento?
Esse magnetismo não vem da aparência, da sorte ou da inteligência. Ele nasce do alinhamento, é a coerência, que transforma um sussurro em trovão, um gesto em onda, uma simples intenção em realidade moldada diante dos olhos. Mas reconhecer isso é doloroso, porque significa admitir que muitas das batalhas que você travou eram contra espelhos e não contra inimigos reais. Quantas vezes você tentou mudar algo lá fora, acreditando que a solução estava no outro, na circunstância, no tempo futuro? E quantas vezes se frustrou porque nada parecia realmente mudar? Talvez não fosse porque você errou nos movimentos externos, mas porque nunca ousou mergulhar no ajuste interno. O labirinto não estava lá fora, sempre esteve dentro. Imagine por um instante que cada pensamento é uma pedra lançada num lago. O que você vê na superfície são apenas ondulações, mas debaixo d'água, a vibração já reorganizou tudo. É assim que a realidade responde. Primeiro invisível, depois inevitável. Mas o que acontece quando essas pedras são lançadas em direções diferentes, contraditórias, desalinhadas? O lago inteiro se agita e você chama isso de caos. Esse caos não é punição, mas espelho. Ele revela que dentro de você forças opostas lutam pelo comando, e enquanto nenhuma vence, a sua vida permanece fragmentada. Thoth sempre advertiu: o que não está unido em ti, dividirá o mundo diante de ti. Você já percebeu quantas divisões carrega sem se dar conta? Quantas vozes internas brigam em silêncio, sabotando sua harmonia? E, no entanto, há momentos raros em que tudo parece se alinhar de repente. Um instante de silêncio, um olhar profundo, uma respiração consciente, e o mundo parece se curvar à sua presença. Nesses momentos, você toca a coerência sem nome, o ponto onde tudo responde de forma imediata, mas você deixa escapar e nem percebe que acabou de provar o gosto daquilo que poderia ser constante. Então, a pergunta que ecoa é simples e perturbadora. O que você faria se descobrisse que a chave para remodelar a realidade não está no futuro, nem no mundo, mas já vibra dentro de você agora? Você já se deu conta de como a vida insiste em colocar diante de você situações que mais parecem espelhos deformados? O amigo que te decepciona repete a mesma ausência que você sentiu na infância. O fracasso repentino que te paralisa carrega a mesma vibração da dúvida que você nunca resolveu dentro de si. Nada é aleatório, tudo é resposta. A realidade não inventa, apenas devolve. Mas o que acontece quando a devolução é tão intensa que você não consegue mais ignorar? É nesse ponto que o universo parece cruel. Ele não entrega consolo, mas exposição. Ele rasga as camadas de proteção e mostra a ferida que você queria esconder. E por mais que doa, essa revelação é o início da cura, porque só quando você vê a desordem é que pode restaurar o alinhamento. A coerência quântica não é um presente dado, é um choque, um impacto, um colapso que desmonta o falso para dar espaço ao real. Thoth dizia que o caos é apenas a música da desarmonia, e cada um de nós carrega uma melodia secreta. Quando tocamos fora do tempo, o mundo responde com dissonância. Você já sentiu que, por mais que tente, tudo soa errado, como uma orquestra desafinada? Talvez não seja o mundo que errou a nota. Talvez seja você que perdeu o compasso interno. Em realidade, nesse caso, é apenas o eco da sua falta de ritmo. Mas há uma promessa oculta. Quando você se alinha, tudo se reorganiza com velocidade assustadora. Pessoas surgem do nada, portas se abrem sem esforço, caminhos que pareciam fechados se tornam claros. Não é mágica, é coerência. O campo em quântico não resiste à ordem. Ele a replica, amplifica e devolve. Mas para alcançar esse ponto, é preciso atravessar a escuridão. E essa escuridão é o que você sempre evitou encarar. Pense em todas as vezes que se sentiu vazio, desconectado, perdido em meio ao barulho. Esse vazio não era ausência, era convite. O convite para silenciar as vozes externas e ouvir a única que importa, a vibração que pulsa dentro de você.
No entanto, quase sempre, você correu para fora, buscando no outro, no trabalho, na fuga, aquilo que só poderia ser encontrado ao se recolher. A pergunta é: até quando você vai fugir de si mesmo? A coerência quântica não se instala na pressa, mas no instante em que você ousa permanecer. Permanecer na dor, no silêncio, na incerteza. É nesse ponto que o campo responde, porque finalmente não há mais luta entre dentro e fora, há apenas ressonância. É como o momento em que um copo vibra até se quebrar diante da nota exata. Você não controla quando isso acontece, você apenas se alinha, mas esse alinhamento exige algo que poucos estão dispostos a entregar: rendição. Renda-se, e você verá que a realidade não precisa ser forçada, ela se dobra. Resista, e cada passo se tornará peso, cada conquista efêmera. É cruel admitir, mas a vida nunca foi sobre conquistar o mundo. Sempre foi sobre conquistar a si mesmo. Quem você precisa ser para que o universo responda de outra forma? Você já percebeu que alguns momentos parecem conspirar contra você, como se tudo desmoronasse de uma vez? Esses momentos não são castigos, mas correções. São convites urgentes para que você largue aquilo que já não vibra em coerência com o que você é. E enquanto você tenta salvar ruínas, a vida espera que você se torne ruído puro, pronto para ser reorganizado em uma nova sinfonia. E aqui está o mistério mais incômodo: o campo nunca erra, a realidade nunca falha. Ela devolve exatamente o que você emite, mesmo que doa, mesmo que desfaça planos, mesmo que destrua certezas. Não é vingança, é espelho, e o espelho nunca mente. Você está disposto a olhar para ele agora sem desviar o olhar? Porque talvez, neste exato momento, o universo esteja esperando o seu próximo alinhamento para remodelar tudo. Mas você ainda precisa responder: está preparado para a mudança que pedirá de você o que mais teme perder? Há uma pergunta que se esconde no fundo da sua mente, mas você raramente a enfrenta. Até que ponto a sua vida foi moldada por escolhas conscientes? E até que ponto você apenas respondeu ao que já estava vibrando dentro de você? Talvez nunca tenha sido uma questão de esforço, mas de sintonia. É possível que tudo o que você viveu, sucessos e derrotas, tenha sido apenas reflexo da coerência ou da desordem invisível que carregava. A realidade não é justa, não é cruel, é neutra, mas implacavelmente precisa. Ela devolve em forma e evento aquilo que você já é em essência. Todd sempre advertiu: o homem que não governa a si mesmo é escravo de mundos que não entende. Quantas vezes você acreditou estar no controle, quando na verdade apenas reagia ao campo, como um barco sem leme levado pelas marés? Essa ilusão de controle é sedutora, mas frágil, porque basta um sopro do imprevisto para que o castelo desmorone. E quando isso acontece, você não perde apenas o que construiu, perde também a imagem de quem acreditava ser. E é nesse ponto de queda que a verdade se aproxima. Você não é o que possui, nem o que conquista. Você é aquilo que ressoa, aquilo que vibra, aquilo que molda invisivelmente o espaço ao seu redor. Por isso, alguns podem caminhar no meio do caos e ainda assim criar ordem. Outros, cercados de oportunidades, não conseguem nada além de estagnação. O segredo não está no cenário, mas na frequência que você carrega. Imagine o momento em que uma corda de violino é afinada. Antes, o som é áspero, cortante, quase insuportável. Mas quando atinge o tom certo, tudo se transforma. O mesmo acontece com você. Quando desalinhado, tudo parece luta e esforço. Quando alinhado, até o impossível se organiza sem que você precise forçar. A questão é: você está disposto a suportar o desconforto da afinação? Porque esse processo exige quebrar velhas estruturas, abrir mão de crenças, deixar morrer identidades. Não há como viver em coerência e continuar sendo o mesmo. O alinhamento exige morte simbólica. É preciso deixar ir versões de você que já não ressoam, por mais que doa. Todd chamava isso de morrer antes de morrer, um rito interno.
em que tudo o que é falso se dissolve para que o verdadeiro possa emergir. Talvez seja por isso que muitos fogem desse caminho, porque ele exige coragem para perder a pele antiga. Você já sentiu que está prestes a atravessar um limite invisível? Um momento em que nada parece caber mais, mas o novo ainda não apareceu? Esse espaço é o limiar da coerência. É desconfortável, instável, até desesperador. Mas é também o ponto onde a transformação se inicia. Não é o fim, é o intervalo entre respirações, onde o universo prende o ar para reorganizar tudo. E, no entanto, a mente resiste. Ela clama por respostas rápidas, atalhos, garantias. Mas a coerência não se compra nem se força. Ela acontece no momento em que você desiste de controlar e escolhe alinhar. Não se trata de saber como o universo vai responder, mas de confiar que ele responderá, porque ele sempre responde. A dúvida não está no campo, mas em você. Toth dizia que a verdade não se revela para os olhos ansiosos, mas para o coração disposto. Você está disposto? Está pronto para abandonar o conforto do conhecido e entrar no vazio criador? Porque é nesse vazio que a realidade se reconstrói, nesse silêncio que o campo se curva. Mas poucos suportam o silêncio. Poucos suportam olhar para dentro e descobrir que o inimigo sempre foi interno. E talvez agora você perceba que tudo o que buscou do lado de fora, reconhecimento, amor, segurança, poder, sempre foi apenas reflexo de algo que precisava nascer dentro. A coerência não acrescenta nada de fora. Ela apenas reorganiza o que já existe. E o que já existe em você pode ser maior do que imagina. Então a questão não é se o mundo vai mudar, é se você vai permitir que a mudança comece em você. Porque quando isso acontece, nada permanece intocado. Mas existe um paradoxo ainda mais profundo. Quanto mais você tenta se alinhar de forma consciente, mais a coerência escapa. É como tentar segurar a água nas mãos. O segredo não está no esforço, mas na entrega. Toth falava sobre o estado da testemunha, aquele ponto em que você não força a realidade, apenas observa até que a realidade se curva por si só. O observador não cria através da pressão, mas através da pureza de presença. Você já experimentou essa presença? Talvez por um instante, ao contemplar o pôr do sol, ao ouvir uma música que tocou algo profundo, ao mergulhar em um silêncio inesperado. Nesse momento, você não estava tentando criar nada, mas tudo parecia se alinhar. O campo responde não ao esforço, mas ao estado. Mas a mente, treinada pelo medo, insiste em controlar. E quanto mais você tenta segurar, mais o mundo escapa. Quantas vezes você tentou forçar uma situação, insistiu em algo que não fluía e acabou exausto? Esse é o grito da incoerência. O universo não resiste, ele apenas reflete. Se há esforço, há desalinhamento. Se há luta, há fragmentação. O que aconteceria se você ousasse soltar agora? Soltar não é desistir, é confiar, é permitir que o campo faça o que já está pronto para fazer. Você não precisa empurrar a onda para que ela chegue à praia. Ela já carrega em si a força inevitável. Assim também é a coerência. Uma vez que você entra em ressonância, a realidade vem ao seu encontro. Mas a paciência é a prova da fé. Você tem fé suficiente para esperar a onda chegar. E enquanto espera, você se confronta com os fantasmas. Medo de perder, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Esses medos são as últimas vozes da incoerência tentando manter o controle. E cada vez que você cede a eles, você reforça o desalinhamento. Mas se ousa atravessá-los, algo se quebra. E no exato momento em que o medo quebra, a coerência nasce. Essa é a travessia que poucos fazem, porque exige atravessar não apenas a dúvida, mas também a dor de deixar de ser quem você foi. Mas é nesse ponto que a transformação se torna inevitável. A coerência não apenas remodela sua realidade, ela remodela você. Você não apenas cria um mundo diferente, você se torna diferente. E então a vida responde.
Não porque você suplicou, não porque você forçou, mas porque você finalmente vibrou em alinhamento. As portas se abrem, não por magia, mas porque o campo não consegue resistir à ordem. Ordem interna cria ordem externa. Sempre foi assim, sempre será. Mas o que acontece quando essa ordem se instala de forma permanente? O que acontece quando você deixa de tocar a coerência apenas em momentos raros e passa a viver nela? Esse é o ponto onde a realidade deixa de ser sobrevivência e se torna criação contínua. E talvez agora você entenda por que Thoth sempre falava que os deuses não estão fora, mas dentro, porque viver em coerência é assumir a divindade escondida em si. É compreender que você não apenas observa o universo, você é parte dele, moldando-o a cada instante. Então, se tudo está pronto para se alinhar, por que você ainda insiste em resistir? Você já percebeu como o silêncio pode ser insuportável? Não o silêncio externo, mas aquele que ecoa dentro de você quando todas as distrações cessam. É nesse vazio que a verdade se revela, e é justamente por isso que você foge dele. Porque o silêncio não esconde, ele expõe, ele mostra as vozes internas que você abafou, os desejos que negou, as memórias que enterrou. O silêncio é o espelho cru da incoerência, mas também é a porta para o alinhamento. Thoth dizia que a alma fala no intervalo entre os sons, e o universo responde no intervalo entre os gestos. Tudo o que é essencial acontece nos espaços invisíveis. A coerência não nasce no barulho da mente, mas na pausa em que você ousa simplesmente ser. Mas quantas vezes você permitiu esse espaço? Ou será que você se manteve ocupado demais, correndo de um lado a outro, justamente para não ter que encarar o que emergiria na quietude? É no silêncio que você percebe que o medo não é o inimigo, o medo é o sinal. Ele aponta para onde o desalinhamento ainda existe. Sempre que você sente medo, é porque uma parte de você vibra em contradição. E cada contradição gera um mundo fragmentado. Você já se perguntou por que tantos dos seus desejos nunca se realizaram? Não foi falta de capacidade, foi incoerência. Desejar com os lábios, mas vibrar com o corpo em outra direção. A coerência exige totalidade. Não basta pensar positivo se por dentro você vibra em dúvida. Não basta rezar se por dentro você ressoa em desespero. O campo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é. Essa é a revelação mais incômoda e também a mais libertadora, porque significa que você não precisa mendigar nada do universo. Você só precisa alinhar-se. Mas alinhar-se não é um ato instantâneo de força. É um processo de desnudamento. É retirar camadas de mentira, ilusões que você vestiu para sobreviver. É doloroso porque cada camada parece parte de você, mas à medida que cai, algo em você respira mais livre. E pouco a pouco, o som dissonante se transforma em música. O caos se organiza, o invisível se curva. E nesse ponto surge algo que assusta: poder. O poder de perceber que a realidade responde a você. Não ao seu ego, não às suas máscaras, mas ao núcleo mais verdadeiro do que você é. Esse poder não é para inflar, mas para despertar responsabilidade. Porque se o mundo responde à sua vibração, então cada escolha interna é semente de um futuro inevitável. O que você tem plantado em silêncio? É aqui que a jornada deixa de ser sobre desejo e se torna sobre ser. Porque quanto mais você tenta usar a coerência para obter o que quer, mais ela escapa. Mas quando você simplesmente se torna alinhamento, o que precisa vem. Não por acaso, mas por ressonância. E você começa a perceber que o universo nunca foi um inimigo. Ele sempre foi cúmplice. Só estava esperando que você tocasse a nota certa. Você lembra da última vez que sentiu que tudo fluiu de forma inexplicável? Talvez tenha sido um encontro inesperado, uma solução que surgiu do nada, um instante em que tudo parecia encaixar. Esses momentos são lembranças de quem você realmente é quando se permite ser coerente. Mas a vida não quer que isso seja raro. Ela quer que seja constante. O problema é que você ainda insiste em viver dividido. E talvez seja por isso que está ouvindo isso agora.
porque uma parte de você sabe que não pode mais viver fragmentado. Há algo em você que pede unidade, que clama por alinhamento, e esse clamor é mais forte do que qualquer desculpa, mais insistente do que qualquer medo. É a voz de quem você realmente é chamando para voltar ao centro. E nesse chamado, não há retorno possível. Porque uma vez que você toca a coerência, mesmo que por um instante, nunca mais se contenta com a desordem. Nunca mais consegue viver na ilusão sem sentir que algo está errado. O alinhamento é como a luz. Basta um feixe para que a escuridão nunca mais seja absoluta. E talvez esse momento, agora, aqui, seja exatamente o ponto em que a sua realidade decide mudar para sempre. Você já sentiu que carrega dentro de si duas forças que nunca cessam de lutar? Uma que quer expandir, crescer, criar, e outra que insiste em puxar de volta para a estagnação, para o medo, para o conhecido? Essa batalha não acontece fora. Ela nunca aconteceu fora. É o campo interno, dividido, disputando quem vai dominar sua vibração. E cada vez que a fragmentação vence, o mundo responde com bloqueios, atrasos e paredes invisíveis que parecem impossíveis de atravessar. Mas essas paredes nunca foram sólidas. São apenas reflexos condensados da sua incoerência. O que te parece obstáculo é apenas espelho, e enquanto você tenta quebrar o espelho com força, ele continua devolvendo a mesma imagem. Todd dizia: não lute contra o reflexo, mude o rosto. Isso significa que não é o mundo que deve ceder, é você que deve se alinhar. O alinhamento não é uma ideia, não é uma técnica, não é um truque mental. É um estado de ser. É quando cada célula, cada pensamento, cada emoção canta a mesma nota. Quando isso acontece, o universo não pode resistir, porque ele mesmo vibra em coerência. Você já se perguntou por que a natureza nunca falha? Porque ela nunca tenta ser o que não é. A árvore não inveja o rio. O sol não disputa com a lua. Tudo vibra em sua essência. Apenas o homem insiste em viver em contradição. E essa contradição dói. Dói porque você sente, mesmo que não queira admitir, que há algo desalinhado. O corpo fala através do cansaço. A mente fala através da ansiedade. A alma fala através do vazio. E você chama tudo isso de doença, de crise, de azar. Mas e se fosse apenas um chamado, um pedido silencioso para retornar ao eixo, ao centro, à sua nota perdida? Imagine por um instante que você pudesse soltar todas as máscaras que veste para sobreviver. Imagine que pudesse abandonar a necessidade de provar, de agradar, de lutar. O que restaria? Talvez o silêncio, talvez a vulnerabilidade, mas também, talvez, o ponto de maior poder que você já experimentou, porque é nesse lugar de verdade nua que a coerência nasce, pura, sem esforço. Você já notou que as pessoas mais magnéticas não são as que gritam mais alto, mas as que permanecem em silêncio e ainda assim tudo ao redor parece girar em torno delas? Esse magnetismo não é carisma, é coerência, é a vibração de alguém que se alinhou de tal forma que o campo não pode ignorar sua presença. E isso não é dom de poucos, é a herança de todos, só que a maioria a enterrou sob camadas de medo. O medo, afinal, sempre foi o guardião da porta. Ele se ergue para impedir que você atravesse. Mas ele não é real. Ele é a última ilusão antes do alinhamento. Porque quando você atravessa o medo, descobre que não havia nada do outro lado além de você mesmo. E essa descoberta é tão devastadora quanto libertadora. Porque se tudo sempre esteve em você, então não há desculpa. Não há mais como terceirizar sua vida. Todd dizia que a coerência é a mais alta forma de honestidade, porque não é sobre o que você mostra, mas sobre o que você é quando ninguém está olhando. O campo não responde ao disfarce, ele responde à vibração nua. E talvez por isso seja tão difícil sustentar o alinhamento, porque ele exige autenticidade absoluta. E a maioria prefere continuar representando, mas a representação tem prazo de validade. Uma hora, o peso das máscaras se torna insuportável.
E quando isso acontece, você tem duas escolhas: continuar fingindo até se despedaçar ou ousar soltar tudo e se alinhar ao que sempre foi. Esse é o limiar onde poucos chegam, mas todos são chamados. A pergunta é: você vai atender? E se atender, você vai perceber que não há retorno. Porque uma vez que você toca a coerência, mesmo que por um instante, você descobre que viver fragmentado é insuportável. Então, tudo o que não ressoa começa a cair. Relacionamentos, trabalhos, crenças, identidades, tudo aquilo que não vibra no seu verdadeiro tom começa a desmoronar. E esse desmoronamento não é perda, é libertação. Você já reparou como a vida insiste em arrancar de você aquilo que você mais tenta segurar? Quanto mais você se apega, mais dolorosa é a queda. E, no entanto, sempre que perde, algo em você se abre. É quase como se a realidade dissesse: isso que você segurava não era coerente com quem você realmente é, mas você só entende depois, quando olha para trás. Por que será que resistimos tanto ao fluxo, se no fundo sabemos que ele nunca erra? O campo não tem piedade, mas também não tem crueldade. Ele não julga, não pune, não recompensa. Ele apenas reflete. E esse reflexo pode ser desconfortável, porque mostra sem filtro aquilo que você preferiria esconder até de si mesmo. Mas é nesse desconforto que mora a oportunidade, porque o espelho não mente, e se você tiver coragem de olhar, verá não apenas a ferida, mas também a cura. E é aqui que muitos desistem, porque é mais fácil culpar o mundo, o destino, os outros, do que admitir: tudo isso nasceu em mim. É mais fácil dizer que a vida foi injusta do que encarar que sua própria vibração moldou cada encontro, cada perda, cada silêncio. Mas essa verdade é a única capaz de libertar. Porque se tudo nasceu em você, então tudo pode ser remodelado a partir de você. Todd dizia que a maior prisão do homem não são as correntes externas, mas as internas. E essas correntes são feitas de crenças, de histórias antigas, de memórias que você repete como mantras invisíveis. Você diz: eu não consigo, eu não mereço, nunca vai dar certo. E o universo responde: assim seja. Não porque ele queira limitar você, mas porque ele é coerente. Ele não pode te dar algo diferente do que você vibra. Mas há momentos em que uma fissura aparece, um instante de clareza, um sopro de intuição, uma voz suave dizendo: há mais do que isso. Esses momentos são convites. Convites para atravessar o muro da incoerência e acessar a realidade que espera do outro lado. O problema é que quase sempre você silencia essa voz, porque ela pede mudança, e a mudança assusta. Assusta porque ela destrói o conforto do conhecido. Ela pede que você abandone aquilo que sempre acreditou ser você. Mas se você ousa atender, algo extraordinário acontece. A vida começa a se reorganizar. Pessoas somem, outras surgem. Caminhos que pareciam mortos se abrem. Situações que pareciam impossíveis se tornam óbvias. Não é milagre, é coerência. E a coerência não espera. Ela não acontece no futuro, depois que você estiver pronto, depois que tiver tudo sob controle. Ela acontece no instante em que você escolhe alinhar-se agora. É por isso que tantos continuam presos, porque acreditam que precisam se tornar alguém diferente para depois se alinhar. Mas é o contrário, é ao se alinhar que você se torna quem sempre foi. Você já percebeu como um pequeno ajuste pode mudar tudo? Um simples pensamento, uma respiração consciente, uma decisão íntima de soltar. De repente a energia muda, o peso diminui, o caos silencia. Esse é o poder do instante presente. Ele não precisa de preparação, não precisa de justificativa. Ele só pede presença. E é na presença que o campo responde imediatamente. Mas a presença é o que você mais evita, porque estar presente significa encarar tudo o que existe dentro de você sem filtros. E é justamente isso que pode libertar, porque quando você encara, o poder retorna. Você deixa de ser vítima da realidade e passa a ser coautor dela.
O observador desperto não apenas vê, ele cria. Não porque força, mas porque vibra. E talvez seja por isso que você está aqui, ouvindo essas palavras. Porque uma parte de você já não suporta mais viver em fragmentos, já não aguenta mais fingir, e essa parte clama por coerência, mesmo que isso custe desmoronar tudo o que você pensava ser. E a questão que ecoa agora não é ser, mas quando? Quando você vai ousar atravessar? Você já notou como existe um ponto dentro de você onde tudo parece silencioso, mas ao mesmo tempo carregado de uma energia quase insuportável? É como se houvesse uma corrente subterrânea, um rio oculto que continua correndo mesmo quando você finge que não ouve. Esse rio é a sua coerência, esperando ser liberada. Só que, em vez de deixar a água fluir, você constrói diques, represas e muros de medo. E quanto mais bloqueia, mais pressão acumula. Até que um dia, inevitavelmente, a represa se rompe. Essa ruptura, que você chama de crise, nunca foi punição. Foi apenas a vida tentando restaurar o fluxo. E é por isso que as maiores dores frequentemente precedem as maiores transformações. Porque a dor é o rompimento da ilusão. É o desmoronar daquilo que não podia mais sustentar você. O universo não está contra você quando isso acontece. Pelo contrário, está conspirando para te devolver ao eixo. Mas a mente, incapaz de ver o todo, se desespera. Toth dizia que o caos é o idioma da restauração. Onde há confusão, há uma dança invisível reorganizando as peças. Mas você, preso à visão fragmentada, só enxerga perda, só enxerga destruição. E não percebe que cada pedaço que cai abre espaço para algo novo se erguer. Você já se perguntou por que certas coisas, que pareciam impossíveis de suportar com o tempo, revelaram-se como bênçãos disfarçadas? Esse é o mecanismo oculto da coerência. Ele não obedece à lógica do ego. Ele não segue o calendário das suas expectativas. Ele atua em uma ordem mais profunda, que muitas vezes só pode ser compreendida depois. Mas enquanto você espera entender, a vida pede apenas que confie. E confiança não é ingenuidade. Confiança é a coragem de permanecer no centro, mesmo quando tudo parece ruir ao redor. Mas permanecer no centro é o maior desafio, porque desde cedo você foi treinado a buscar fora, a se comparar, a correr atrás de respostas que nunca vêm. E cada vez que faz isso, se afasta de si mesmo. A coerência não está em nenhum guru, em nenhum livro, em nenhuma promessa distante. Ela vibra agora, dentro, no silêncio que você teme encarar. O que aconteceria se, ao invés de buscar, você ousasse parar? Parar é perigoso, porque no silêncio emergem vozes que você tentou calar. Lembranças, culpas, desejos não confessados, dores que nunca tiveram espaço. E você acredita que encarar isso vai te destruir. Mas, na verdade, esse é o material bruto da sua transformação. É enfrentando as sombras que a luz encontra espaço para expandir. É no reconhecimento da sua incoerência que nasce a possibilidade de alinhar. Quantas vezes você vestiu sorrisos falsos? Quantas vezes disse, está tudo bem, quando por dentro havia tempestade? Essas máscaras podem enganar os outros, mas nunca enganam o campo. O universo não responde ao que você mostra, ele responde ao que você vibra. E por mais que esconda, a vibração escapa, atravessa as paredes, molda os eventos. É por isso que às vezes o mundo parece não fazer sentido. Ele não responde à sua fala, responde à sua verdade oculta. E essa verdade, quando negada, torna-se um ímã de dor, porque a incoerência não é neutra, ela atrai desordem. A realidade começa a se contorcer para te mostrar aquilo que você tenta negar. É como se o universo dissesse, você pode fingir para todos, mas não pode fingir para mim. E cada vez que a vida expõe essa incoerência, você sente como se estivesse sendo atacado. Mas será que não é apenas a sua própria essência exigindo autenticidade? Toth advertia que a incoerência é a maior forma de traição,
não contra os outros, mas contra si mesmo, porque viver dividido é desperdiçar o poder que poderia remodelar tudo. Enquanto você se fragmenta, a realidade se fragmenta com você. Mas no instante em que se une, tudo se curva. É por isso que alguns parecem tocar milagres enquanto outros só conhecem esforço. Não é sorte, não é privilégio, é vibração. Você já percebeu como crianças pequenas vivem em coerência natural? Elas não fingem, não mentem sobre o que sentem, não tentam ser algo que não são. Elas choram quando estão tristes, riem quando estão alegres, descansam quando estão cansadas. E nessa autenticidade, o campo responde a elas de forma imediata. Mas aos poucos, aprendem a reprimir, a calar, a se adaptar. É nesse processo que a incoerência nasce. Você não perdeu a coerência, apenas a cobriu com camadas de condicionamento. E cada camada precisa ser retirada, não de uma vez, não com violência, mas com coragem e honestidade. É olhar para si e admitir: aqui eu menti para mim mesmo, aqui eu me traí, aqui eu deixei o medo decidir. Esse processo dói porque quebra imagens antigas, mas é também libertador porque devolve poder. Não há nada mais forte do que um ser humano que decide não se esconder mais de si mesmo. Mas cuidado, o alinhamento não significa perfeição, não significa nunca mais sentir medo, nunca mais falhar, nunca mais errar. Significa apenas não fugir de nada disso. Significa carregar a verdade consigo mesmo quando ela pesa, porque o peso da verdade é sempre mais leve do que o peso da mentira. E quando você escolhe viver em coerência, o campo responde com uma clareza que nenhuma técnica poderia oferecer. É por isso que quando você encontra alguém que vive alinhado, sente imediatamente, é quase físico. O olhar dessa pessoa carrega algo que não pode ser fingido. É presença, é magnetismo, é uma vibração que reorganiza o ambiente sem esforço. E ao lado dela, você sente o convite. Você também pode. Não porque ela imponha, mas porque a própria coerência dela chama a sua de volta. O universo inteiro é esse convite. Cada obstáculo, cada perda, cada encontro inesperado é uma forma de te chamar de volta para o centro. Mas você tem a escolha. Pode continuar fugindo e o chamado se tornará cada vez mais alto, cada vez mais doloroso. Ou pode atender agora e deixar que a coerência faça o trabalho que já está pronto para acontecer. A pergunta é: até quando você vai resistir? Talvez, sem perceber, você já esteja no ponto de ruptura, porque há uma parte de você que não suporta mais a fragmentação. Uma parte que já decidiu, mesmo que sua mente ainda tente negar. E essa decisão silenciosa já começou a moldar sua realidade. Já começou a atrair novas pessoas, novas situações, novas oportunidades. É apenas questão de tempo até que tudo se manifeste. Mas esse tempo pode ser agora, se você escolher. Porque o campo não entende amanhã. Ele só entende o que você vibra agora. E agora, neste exato instante, você está emitindo algo. A pergunta que não pode mais ser adiada é: o que você está vibrando? Você já percebeu que a realidade tem um jeito estranho de repetir padrões, como se estivesse tentando te ensinar algo que você insiste em não ouvir? É sempre o mesmo ciclo. Pessoas diferentes, situações diferentes, mas a mesma sensação. No fundo, esse é o eco da incoerência. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamentos, mas se a vibração não mudar, a repetição continua. A vida não se cansa de colocar diante de você a mesma lição até que o alinhamento seja alcançado. E nesse ponto muitos se revoltam. Perguntam: por que comigo? Por que sempre assim? Mas essa pergunta só reforça a desconexão. Porque a realidade não é contra você. Ela é você. Ela é o reflexo da sua nota atual.
Quando você entende isso, o papel de vítima se desfaz e surge, pela primeira vez, a possibilidade de assumir responsabilidade total. Não responsabilidade como peso, mas como libertação. Porque se tudo nasce de dentro, tudo pode ser recriado de dentro. Todd dizia: aquele que conhece a si mesmo governa os céus e a terra. Isso não é metáfora, é ciência vibracional. Incoerência interna gera ordem externa. O desalinhamento interno gera caos externo. Simples, direto, inevitável. A questão não é se o campo vai responder. A questão é o que ele está respondendo agora em você, porque ele sempre responde. Quantas vezes você já tentou mudar algo pela força? Insistiu, lutou, empurrou, acreditando que a persistência seria suficiente. E quantas vezes terminou exausto, sem resultados duradouros? Isso aconteceu porque havia incoerência. Desejo de um lado, medo do outro. Palavra de fé na boca, mas descrença no coração. E o campo, neutro, refletiu exatamente a divisão. O campo não é enganado. Ele não se impressiona com esforço, não se comove com lágrimas, não se dobra diante da súplica. Ele só se curva diante da coerência. Isso significa que não importa o quanto você implore por mudança, enquanto vibra em fragmentação, a realidade permanecerá fragmentada. Mas no instante em que tudo se une dentro de você, até o impossível se organiza com naturalidade. E talvez você já tenha experimentado isso, mesmo que brevemente, um momento em que tudo parecia fluir sem esforço, uma decisão tomada no silêncio, e de repente portas se abriram. Um pensamento puro, e imediatamente sinais começaram a surgir. Esses momentos não foram sorte, foram lampejos de coerência. Mas você os deixou escapar, porque não acreditava que poderiam se sustentar. O que você não percebe é que a coerência não é uma visita rara. Ela pode ser um estado contínuo, mas para isso é preciso abandonar a necessidade de controlar. O controle nasce do medo, e o medo gera incoerência. Quando você solta, não significa desistir, significa confiar, significa entregar ao campo o espaço para reorganizar tudo, em vez de tentar forçar a realidade com as próprias mãos. Todd advertia: o homem que tenta segurar o rio com as mãos só encontra cansaço. O homem que se entrega ao fluxo chega ao oceano. Essa é a diferença entre viver na luta e viver no alinhamento. Quando você luta, o rio te arrasta. Quando você se alinha, o rio te conduz. A direção é a mesma, mas a experiência é completamente diferente. E aqui surge a pergunta inevitável: o que você tem resistido? Qual parte da sua vida você tenta controlar, mesmo sabendo que isso apenas aumenta o peso? Talvez seja um relacionamento que já não vibra em coerência, mas que você insiste em segurar. Talvez seja um trabalho que esgota sua energia, mas que você não solta por medo. Talvez seja uma versão de você mesmo que já morreu, mas que você insiste em sustentar para não encarar o vazio. Esse vazio, no entanto, não é inimigo. Ele é o espaço onde o novo pode nascer. É no nada que o tudo encontra terreno fértil. Mas você teme o nada, você teme o silêncio, e por isso continua repetindo ruídos, ocupando-se com distrações, tentando preencher com movimento o que só poderia ser curado com presença. Mas a presença exige coragem. Coragem de olhar para dentro sem máscaras. Coragem de admitir incoerências.